Boa noite, meus amores, tudo bem? Gente, aqui é uma continuação, né, da nossa aula da semana passada, que a gente acabou fazendo atividade na sala, dividindo a atividade em classe e atividade de casa. Porém, quando foi para a atividade de casa, que foi da página 19, tinha alguns cálculos, como o número de massa e o número de neutro, que eu não expliquei para vocês. Então, como a atividade é para vocês entregarem na quarta-feira, até 11h59 da noite, lá no Proesc, eu vou trazer esse restinho de atividade que ficou sem explicar, beleza? Então, aqui eu peguei o quê? Eu peguei o elemento químico, né, de alumínio. Então, aqui, ó, esse Al significa alumínio, que consta lá na tabela periódica. À esquerda desse alumínio, desse elemento, eu tenho o número de prótons ou número atômico, que é a mesma coisa. E logo acima, também à esquerda, acima do elemento químico, eu tenho o seu número de massa, certo? Então, esse Al é a mesma coisa que símbolo do elemento químico. Então, todos os elementos químicos estarão na tabela periódica dispostos dessa forma, ou uma letra só do nosso alfabeto, ou duas letras, uma maiúscula e outra minúscula, certo? Então, número 13, que fica logo abaixo do símbolo do elemento químico, eu vou ter o número atômico. Esse número atômico, ele é representado sempre pela letra Z. Mas uma coisa que vocês não podem esquecer é que número atômico é igual a número de prótons, que também é igual a número de elétrons. Então, se eu falar a vocês que alumínio tem 13 como número atômico, tem 13 prótons e 13 elétrons, sim, é isso que eu quero que vocês entendam. Número atômico é igual a prótons, que é igual a elétrons, certo? Só que para representar, vamos representar com a letra do alfabeto, que é o número Z. Então, se eu falar a vocês, qual é o número atômico de hidrogênio na tabela periódica? Lembra? Ele começa lá na tabela periódica. Então, ele é o número 1. Então, quer dizer que o número atômico dele é 1, o número de prótons dele é 1 e o número de elétrons dele também é 1. Se eu falar a vocês o sódio, né? Que é representado pelo Na. Então, o sódio ele vai ter 11 como número atômico, 11 prótons e 11 elétrons. Certo, pessoal? Então, você já sabe o que é o símbolo, sempre vai ser letras do nosso alfabeto. O número atômico, ou o número de prótons, ou o número de elétrons, sempre vai ficar à esquerda, né, do símbolo do elemento químico. E o número 27 vai estar acima. Geralmente, ele nunca vai estar representado assim, pessoal. Sempre na questão vai dar ou o número de nêutrons, ou o número de massa, para aí a gente conseguir fazer a conta. Então, 27 é a mesma coisa que número de massa. E aqui eu tenho isso, ó, número de massa, ele vai ser representado sempre pela letra A. Então, A, número de massa, é igual a Z, que é a mesma coisa que número atômico, número de prótons ou número de elétrons, mais N, que N é a mesma coisa que nêutron. Certo, gente? Então, se eu quiser saber qual é o número de massa de determinado elemento químico, a minha regrinha é essa. A, que é número de massa, é igual ao quê? Prótons mais nêutrons. Então, quer dizer que eu vou pegar o número de prótons e vou somar com o número de nêutrons e vou ter o meu número de massa. Já para eu achar o número de nêutrons, eu vou ter N, que é nêutrons, é igual a massa menos Z. Quem é Z? Número atômico, prótons e elétrons. A mesma coisa, professora? Sim, a mesma coisa, certo? Aí agora eu vou querer que vocês consigam me informar como é que vocês vão conseguir. Deixa eu ver que ficou ruim aqui a imagem. Peraí, gente, um momentinho. Não sei por que. Pronto. Vocês agora vão me dizer como é que vocês vão encontrar o número de nêutrons do alumínio. Se eu sei que a minha continha é só N é igual a A menos Z. Então, eu vou vir aqui e vou fazer N é igual a menos Z, que é igual a... Quem é N? N é neutro. Eu não sei ainda quem é o número de nêutrons, certo? Então, quem é A? Aí eu venho aqui, ó. A é 27. Eu vou colocar aqui embaixo. A é igual a 27. 27 menos Z. Quem é Z? Z é a mesma coisa que número atômico, que prótons, que elétrons. Então, quem é Z? 13. Aí eu vou colocar aqui na minha continha.
Quanto é 27 menos 13? Aí, ó, gente, a gente faz a continha aqui do lado, ó. 27 menos 13. 3 para 7, quanto é? 4. 1 para 2, 1. Então, quer dizer que o número de nêutrons é igual a 14, certo? Agora, como é que eu vou achar o número de massa seguindo a minha regrinha? Opa, meu quadro querendo cair, fica aí, quadro. A é igual a Z mais N. Então, ó, um momentinho. A é igual a Z mais N. Quem é Z? A gente sabe que Z é 13. Aí eu venho aqui e coloco Z é 13. Mais N. Quem é N? Eu já sei que N é 14, porque eu já fiz a minha continha aqui. Então, ó, 13 mais 14 é igual a... Eu vou fazer a conta. 4 mais 3, 7. 1 mais 1, 2. Então, eu sei que o meu número de massa, ó, é igual a 27, bateu com a minha conta aqui. Então, para eu achar o número de nêutrons, eu faço o quê? Eu venho aqui, ó, N é igual ao número de massa menos o número de prótons, que é igual a 14. Aí eu coloquei aqui 27 menos 13, 14. Número de massa, eu vou pegar o meu número de prótons, que é igual a elétrons, que é igual também a número atômico, e vou somar com o número de nêutrons, que a questão dá. Aí, na atividade, peraí, aguarda um minutinho. Na atividade aqui de classe, tem a pergunta assim. Um átomo neutro de determinado elemento químico contém 35 prótons. Letra A. Quantos elétrons esse átomo possui? Se o alumínio possui 13 prótons, quantos elétrons ele possui? Lembra que eu falei? 13 é o número atômico, que é o número de prótons, que é o número de elétrons. Certo, pessoal? Vem na aula, você consegue responder. Letra B. Sabendo que esse átomo apresenta número de massa A igual a 80, quantos nêutrons há nesse núcleo atômico? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 80, que é o número de massa, diminuir menos o número de prótons e vou ter o meu resultado. Ok? Oitavo. Considere um átomo formado por 11 elétrons e 11 prótons. Sabendo que o número de massa é 23, encontre a quantidade de nêutrons desse átomo. O que é que eu faço? 23 menos 11 vai ser a minha resposta, certo? Só mais esse. Nono, aqui eu tenho, ó, vários símbolos do elemento químico e aqui na questão já vai me dar o número do sódio, né, o número de massa do sódio, do enxofre e da prata. Esses 3 quadradinhos aqui eu vou colocar esse símbolo do elemento químico e mais esse número de massa. E vou fazer o que a questão pede, onde eu vou colocar o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. Beijão!